Episódio 4. O STF liberal num país conservador. Parte 1. Olha quem está falando. Foi noticiado na rádio quando eu tinha uns 10 anos. E ela não podia ir na escola nesse dia, porque até os meus 10 anos eu não sabia que eu era adotada. Aos 18 anos, Maura deu um Google no seu nome. Por curiosidade, para ver o que aparecia. Quem nunca fez isso? Digitei meu nome completo no Google para saber, né? Eu acho que vários filhas adotivos também fazem isso para ver se encontram também coisas, né? Ou nomes. E ela achou um documento com data de 15 de março de 2010. Relatório número 7/10, petição 12.378, admissibilidade. Esse documento é da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Eu não sabia que esse caso existia, né? Nem a minha mãe adotiva sabia que esse caso existia. Então, eu achei o caso, não entendi nada. Meio que sigo sem entender muita coisa, né? Porque eu acho que a linguagem também, ela foge um pouco do meu alcance. Sem querer, nós ajudamos os advogados responsáveis pelo processo a encontrar a Maura. Primeiras vezes eu não sabia o que fazer, para onde ir, quem me ajudar, né, a entender. É mexer em tanta coisa, né? Então, já tem muita coisa na adoção para ser mexida, né? Então, isso acho que é mais uma das bagunças, assim, que até na minha... É mexer no leito do rio, né? O leito do rio carrega muita coisa, né? Por mais que agora, eu já tô aqui, 34 anos, entendendo muito mais, né? Mas, enfim, eu fui lá levar para terapia, né? Tipo, tudo que tá acontecendo, né? Lembrar. Enfim, eu sinto que, por ser também algo grande, porque a adoção já é algo grande, e daí ver que tá num negócio interamericano, né? Tipo assim, internacional, é algo grande, maior ainda. Então, realmente, em vários momentos dá vontade, assim, me deixa de lado, não sei, ninguém, né? Tô desamparada nesse sentido. Né, e já tem tantos outros desamparos, então é algo que também fica da minha parte, assim, enquanto uma pessoa adotada, também fica de molho por um tempo, como várias outras partes da vida ficam um pouco de molho até decantar, até digerir, para poder realmente dar andamento. Agora, anos depois, aquela criança a quem havia sido negado o direito de ser cuidado pela sua mãe, teria uma voz. Neste episódio, o povo fala. As portas do STF se abrem para o mundo aqui fora e o tribunal corre contra o tempo em um caso de vida ou morte. Este é o Paredes de Vidro, apresentado por mim, Felipe Recondo. Parte 2. Quando um não quer. Sem dinheiro para custear a viagem e os altos custos médicos, ela pediu ajuda financeira de amigos e viajou para a Inglaterra para uma cirurgia que no Brasil ainda era proibida. Não havia médicos especializados em redesignação do sexo ou transgenitalização. E a legislação brasileira estava absolutamente defasada sobre esse tema. Desde criança, ela não se reconhecia como um menino. Nós estamos falando aqui dos anos 60, anos 70, em que temas como este ainda eram tabu, muito mais do que hoje. A família a escondia. As ofensas, o preconceito, a violência. Tudo isso ela sofreu. E foi exatamente por isso que ela resolveu procurar ajuda fora do Brasil. A cirurgia foi bem sucedida, foi uma etapa importante para a sua vida e para a adequação do seu corpo a como ela se reconhecia. Mas havia um problema. Por mais que se reconhecesse como mulher, que já tivesse se submetido à cirurgia de redesignação, a sua identidade e o seu passaporte ainda a tratavam como homem. No papel, seu gênero ainda era masculino. E toda vez que era obrigada a apresentar seus documentos, aquela mulher, a Roberta Close, símbolo sexual no Brasil,
passava por um constrangimento. Era chamada pelo seu nome de nascença e via no rosto das pessoas aquele semblante de estranhamento. Isso quando não aconteciam coisas piores, especialmente quando viajava para fora do Brasil. O passaporte não batia com a imagem que os agentes internacionais viam. Uma mulher com o nome de um homem. Eles achavam que, muitas vezes achava estranho aquilo tudo, pedia para me ver, que queriam me examinar e falavam, quem que você quer que seja examinada? Por esse tipo de Foi bastante constrangimento, eu sofri muito na minha vida. Eu falava, quem você quer ser examinado, por um homem ou por uma mulher? Eu falava, mas por uma mulher, quer dizer, tudo isso é muito confuso, cria uma perturbação, um problema muito grande. Em aeroportos, por exemplo? Normal. Afinal, ela era um homem ou uma mulher? A Roberta Close fez uma operação, não é mais homem, agora ela é mulher, casou. Só que aqui no Brasil, ela não conseguiu ainda a coisa mais simples, quer dizer, mudar na carteira de identidade aquela coisa básica, em vez de ser Roberto, ser Roberta, e sexo, em vez de ser masculino, feminino. A partir de que momento você olhou e disse, não, eu tenho um corpo de homem, eu pareço um homem, a minha cabeça é de homem, mas eu quero ser mulher. Por que isso? Olha, eu acho que eu sou um dos poucos casos que existem, porque de 3.000 pessoas, uma pessoa nasce um hermafrodita ou nasce um verdadeiro transexual primário. E qual é a minha identidade? A minha identidade é aquela mesmo de mulher que eu sempre quis. Essa é a mulher que tem dentro de mim. Começa então uma batalha judicial. Quer dizer, eu me vi às vezes com o mundo lutando contra o mundo. E eu sozinha, é muito difícil isso, se pôr na minha situação. Uma pessoa lutar contra uma maré. Enquanto está vindo um oceano, se você está lá dando ali, aquilo não está dando. Mas aqui você vê que aquele é o teu caminho. Ela pede que seus documentos sejam alterados. Bom, o que eu quero acertar minha documentação com a minha figura física, né? Que eu acho que é o mais certo. Temos que mudar essa coisa, né? 1990, falta 10 anos para o ano 2000, tudo novo. As coisas têm que ver que evoluiu, né? Ela recorre ao judiciário. Pede, em nome da sua dignidade, privacidade, que possa alterar o nome e o gênero no seu registro. Em primeira instância, ela conseguiu o direito de mudar o seu nome e o registro do seu documento, mas o Ministério Público recorreu dessa decisão e conseguiu, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, impedir a troca das informações nos seus documentos. Para o Ministério Público, se ela nasceu como homem, deveria manter o seu registro o nome e o gênero masculino. E o Tribunal de Justiça concordou com o argumento dizendo que, abre aspas, sexo não é opção, mas determinismo biológico estabelecido na fase da gestação, fecha aspas. Diante dessa derrota, Roberta Close recorreu ao Supremo Tribunal Federal. O ano era 1995 e estamos falando daquele Supremo, aquele que ainda demorava em aplicar integralmente a Constituição de 88. Aquele não era um tribunal lá muito animado para pegar casos de direitos fundamentais de minorias. Por sinal, eu deixei lá no primeiro episódio uma informação pela metade, e foi por querer. Eu me lembro aqui do ministro Celso de Mello, um dos primeiros a ser indicado depois da Constituição de 88, me contando uma história ilustrativa desse tempo. Havia um caso relevante que chegou ao Supremo, mas era daqueles casos que eram tabus. Para que a pessoa ganhasse, ela teria de dar a sorte de o processo cair nas mãos certas, de um juiz que estivesse disposto a pensar diferente. No jargão dos coaches, alguém que pensasse fora da caixa. O processo foi distribuído e caiu com um dos ministros mais antigos do tribunal. Ganhar no Supremo naquela época era como jogar na loteria. As chances eram quase zero. Pois então, o caso de que eu falava era esse aqui. Aquele processo era uma raridade, por vários fatores diferentes e que se somavam. 1. Era uma celebridade recorrendo ao Supremo. 2. Era o primeiro caso de uma pessoa trans recorrendo ao judiciário para mudar de nome e de gênero no registro civil. 3. Era a primeira vez que este assunto chegava ao Supremo. E com uma nova Constituição, na qual a dignidade humana, a igualdade e a eliminação de qualquer forma de discriminação eram compromissos centrais. 4. Toda a imprensa voltou sua atenção
para o STF, o que acontecia muito esporadicamente, porque aquele era um Supremo muito discreto. Mas apesar de todos esses 4 ingredientes, apesar das atenções da opinião pública e da notoriedade de quem recorria ao tribunal, o caso teve um fim melancólico e burocrático. O processo foi distribuído em 1995 para o ministro Sidney Sanches, um ministro que expressava também aquela visão de mundo do Supremo do seu tempo. E a aposta de Celso de Mello, claro, se confirmou. Por um argumento processual meramente técnico, Sidney Sanches matou o processo e o Supremo não analisou o argumento de que um transexual teria o direito de mudar o seu registro civil. Por essa decisão do Supremo, que não entrava de fato no mérito do seu caso, a Roberta Close continuou para o direito, ainda que não na realidade, sendo um homem. 23 anos depois, sem nenhuma mudança legislativa, o Supremo, já de outra geração, disse que transexuais poderiam sim mudar o registro civil e nem precisariam mais para isso se submeter à cirurgia de redesignação de sexo. Depois foi a vez do Supremo dar a palavra final sobre uma questão que atormentava transexuais e transgêneros: a necessidade de fazer cirurgia de troca de sexo para poder mudar o nome. O ministro Gilmar Mendes disse que é uma questão de proteção de uma minoria socialmente discriminada. Entendo, com base nos princípios da igualdade, da liberdade, de autodesenvolvimento e da não discriminação por razão de orientação sexual ou de identificação de gênero, que esta Corte tem um dever de proteção em relação às minorias discriminadas. Este é o Supremo dos nossos tempos. O STF que se tornou, em muitos casos, a primeira e talvez a única porta viável para resolver a falta de solução para problemas graves e que atingem minorias subrepresentadas. Problemas que o Congresso não resolve, que sequer parece escutar. Parte 3. Um caso interrompido. Gabriela Oliveira, de 18 anos, estava grávida. E ao fazer um exame de ultrassom, a notícia trágica. No laudo estava escrito: o feto apresentava malformação grave do sistema nervoso central, com ausência de calota craniana e cérebro rudimentar. Os médicos escreveram com a frieza dos termos técnicos que o bebê era incompatível com a vida pós-natal. Os exames mostraram que o bebê, ainda em formação, não tinha cérebro. Em outras palavras, era um caso claro de anencefalia. Os médicos lhe deram a notícia categórica: a criança, se nascesse, não sobreviveria. Era uma gestação inviável. Além das dificuldades de uma gravidez normal, Gabriela tinha de enfrentar o sofrimento de saber que carregava na sua barriga um feto inviável. Diante da notícia trágica, o mais humano seria evitar o sofrimento desnecessário, evitar os riscos adicionais de uma gravidez como essa. Conviver diariamente durante 9 meses com o prenúncio trágico da morte daquela criança não era apenas desnecessário, seria uma tortura. Mas não havia na lei uma permissão expressa para que a Gabriela interrompesse a gravidez. O Código Penal tipificava como crime a interrupção de gravidez. O aborto só é liberado pela legislação em caso de estupro ou de risco para a saúde da mãe. O que Gabriela podia fazer então? Começava ali uma triste contagem regressiva. Uma primeira opção: recorrer ao Congresso Nacional. Mas isso demoraria muito. Haveria resistência forte de grupos religiosos e seriam meses, talvez anos, até que o Congresso se convencesse a fazer algo. Só havia um outro caminho legalmente possível: o Judiciário. Em Teresópolis, no Rio de Janeiro, no início de novembro de 2003, ela procura a Defensoria Pública e entra com uma ação para que tivesse o direito de interromper a gravidez. Ela estava indo para o 4º mês de gestação. No dia 6 de novembro de 2003, o juiz de primeira instância rapidamente rejeita o seu pedido, sob o argumento real
de que não havia na lei nenhuma autorização para que ela se submetesse a essa cirurgia. Dessa decisão, o Ministério Público recorreu para o Tribunal de Justiça e a desembargadora responsável pelo processo mostrou-se sensibilizada pelo caso. Ela disse: "É justo condenar-se a mãe a meses de sofrimento, de angústia, de desespero, quando desde logo já se sabe que o feto está condenado de forma irremediável ao óbito?" Para ela, a resposta a essa pergunta era clara. Nenhuma mãe deveria ser obrigada a passar por aquele sofrimento. E a desembargadora acrescentou: "Não se pode impor à gestante o insuportável fardo de, ao longo de meses, prosseguir na gravidez já fadada ao insucesso. A morte do feto, logo após o parto, é inquestionável. A Gabriela, já no 5º mês de gestação, poderia sim, de acordo com a desembargadora, interromper esse sofrimento sem, com isso, correr o risco de ser acusada de um crime. Mas Gabriela viu 3 homens que não a conheciam, que nada tinham a ver com a sua vida, recorrerem ao judiciário para impedirem que ela interrompesse aquele sofrimento. Primeiro foram 2 advogados, Carlos Brasil, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e Paulo Silveira Martins Leão Júnior. Eles pediram que a decisão da desembargadora, autorizando a interrupção da gravidez, fosse revista pelo colegiado do Tribunal de Justiça. No primeiro momento, a liminar a pedido deles foi suspensa, mas só até o recurso ser julgado no mérito. E o Tribunal de Justiça, quando julgou, enfim, o mérito, manteve a autorização para Gabriela interromper a gravidez. Foi mais uma vez um alívio momentâneo para Gabriela. A 1.200 quilômetros de Teresópolis, um padre, sim, um padre, Luiz Carlos Lode da Cruz, recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, mas não para ajudar a Gabriela. Ele entrou com um processo a favor do feto. Sim, ele entrou com habeas corpus em favor daquele feto que não tinha condições de sobreviver fora do útero da sua mãe. O caso chegou ao STJ no dia 21 de novembro de 2003. 4 dias depois, a ministra Laurita Vaz decidiu suspender liminarmente a autorização para que a Gabriela interrompesse a gravidez. O relógio estava contando. Em março do ano seguinte, os 9 meses de gravidez chegariam ao fim. Laurita Vaz então pede ao Tribunal de Justiça do Rio informações sobre o caso. Isso era dia 25 de novembro, mas o tribunal só mandou as informações para Brasília no dia 18 de dezembro, quase um mês depois. No dia seguinte, 19 de dezembro, o STJ sairia de recesso. A Gabriela já estava no 6º mês de gestação e o tribunal só voltaria aos trabalhos no dia 10 de fevereiro. O que o STJ fez? Em vez de julgar o caso imediatamente, pediu mais informações. Somente no dia 18 de fevereiro de 2004, o STJ julgou o caso. E os ministros cassaram a liminar em favor da Gabriela. A gestação teria de ser levada até o fim, porque o feto havia ganho um habeas corpus. Contra essa decisão, organizações ligadas a direitos humanos e direitos das mulheres recorreram ao Supremo. Pediram ao STF um habeas corpus em favor da mãe e não do feto. Os argumentos eram de que a interrupção da gravidez em caso de anencefalia era um caso atípico, que não se encaixava no crime de aborto, conforme o Código Penal, e que proibir a interrupção dessa gestação seria desrespeitar a dignidade da Gabriela e impor a ela o sofrimento que poderia colocar em risco também a sua saúde física e mental. E o relógio estava passando. Esse processo chegou ao Supremo no dia 27 de fevereiro. A Gabriela estava no 8º mês de gestação. Imediatamente, o ministro Joaquim Barbosa pediu informações ao STJ, que as enviou somente no dia 2 de março. No dia 4, Joaquim Barbosa levou o caso a julgamento no plenário e expôs
não apenas a demora arriscada desse processo, mas a tramitação exótica do caso. Abre aspas. Abro aqui um pequeno parêntese para mais uma vez tentar deixar explícita a forma como tramitou a apelação interposta pela paciente no Tribunal de Justiça Carioca. Parece-me evidente que nenhuma dessas peripécias processuais exóticas teriam ocorrido se estivéssemos diante de questão desprovida de paixões, de convicções filosóficas, morais e políticas arraigadas. Fecha aspas. Joaquim Barbosa concordava com o argumento da Gabriela. Obrigá-la a permanecer grávida era uma violência, algo inconstitucional. Ele votou para permitir que Gabriela interrompesse a gestação e estendia esse habeas corpus a todo o corpo médico que a operasse. Ninguém podia ser acusado do crime de provocar um aborto. Mas, no meio da sessão, o Supremo recebeu uma informação. A decisão do tribunal veio tarde demais. Gabriela havia entrado em trabalho de parto. A criança sobreviveu por apenas 7 minutos. Abre aspas. O Superior Tribunal de Justiça, em vez de julgar imediatamente o feito em face da manifesta urgência que o caso requer, resolveu, às vésperas do recesso judiciário, requerer diligências ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tendo ficado vencida a ilustre relatora. Fecha aspas. A fala de Joaquim Barbosa no plenário expressa uma frustração diferente. Agora não eram mais pessoas fora do Supremo decepcionadas com o próprio tribunal. Juízes frustrados por não conseguirem resolver o problema de uma pessoa. Problema que eles já sinalizavam, talvez quisessem resolver e que gostariam de ter os meios para isso. Mas queriam mesmo. Os anos 90 estavam logo ali. Naquele tribunal da década anterior, direitos fundamentais tinham um espaço reduzido, como expressão, como ideia, como missão e como uma pauta concreta. Claro que havia casos que envolviam direitos individuais, acusados em processos penais, contribuintes questionando tributos, servidores públicos, aposentados e trabalhadores alegando inconstitucionalidades e mudanças na lei. Mas o tribunal não pensava, nem falava em termos de direitos fundamentais. Hoje, se você for no site do Supremo, há um link com a missão institucional do Supremo. Abre aspas. Velar pela integridade dos direitos fundamentais. Conferir prevalência à essencial dignidade da pessoa humana. Fazer cumprir os pactos internacionais que protegem os grupos vulneráveis expostos a injustas perseguições e a práticas discriminatórias. Fecha aspas. Grupos vulneráveis, práticas discriminatórias, dignidade da pessoa humana e pactos internacionais. Essas ideias não poderiam ser mais diferentes do que o STF dos anos 90. Mas isso é hoje. E em 2004? Não estaríamos mais próximos dos anos 90 do que o Supremo de hoje? Na verdade, aquele tribunal já vinha dando fortes sinais de mudança. O ano de 2003, na verdade, foi decisivo. Ali se aposentaram os últimos ministros indicados pela ditadura, incluindo Moreira Alves. Também foram indicados 3 novos ministros pelo recém-eleito presidente Lula, logo após a primeira alternância regular de poder desde 1988, com um presidente eleito pelo voto direto terminando seu mandato e passando a faixa para um presidente de oposição e um presidente de esquerda. Foi também em 2003 que começou a funcionar efetivamente a TV Justiça, sobre a qual já falamos aqui na primeira temporada do Paredes. Em 2003, o Brasil estava em transformação. O ambiente fora do tribunal mudou e dentro dele começou a ocorrer uma mudança geracional. Novas vozes chegaram, com novas ideias, e as vozes antigas perdendo cada vez mais espaço. É o caso de Celso de Mello, que, aliás, redigiu o texto da missão que está no site do STF que nós lemos agora há pouco. Indicado por José Sarney em 1989, Celso de Mello havia ficado vencido em vários casos no STF nos anos 90, com posições que exigiriam uma atuação mais ativa do tribunal. E foi um ator central para um caso de 2003,
em que o STF, pela primeira vez, avisou ao Brasil: pensem em mim, Supremo, como uma instituição vocacionada para proteger direitos fundamentais de grupos vulneráveis. Foi no caso Elvanger, sobre o qual já falamos aqui também na primeira temporada do Paredes. Em seu voto, o ministro Celso de Mello traçou com clareza um antes e um depois. Afirmou com todas as letras que o STF, como Tribunal Constitucional, é parte de uma rede global de proteção aos grupos minoritários, especialmente aqueles que se expõem a uma situação de maior vulnerabilidade. Essa rede teria sido criada em resposta aos horrores da Segunda Guerra Mundial. Este momento, portanto, senhor presidente, tão fortemente impregnado do sentido histórico que assume o presente julgamento, impõe, por tal motivo, um instante de necessária reflexão sobre o significado do grave compromisso que o Brasil assumiu ao subscrever a Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana. Celso de Mello disse que os instrumentos internacionais criados depois da Segunda Guerra são, abre aspas, deveres irrenunciáveis, fecha aspas, para o Estado brasileiro, e aqui novamente entre aspas, aos órgãos nele estruturados, notadamente ao Poder Judiciário e a este Supremo Tribunal Federal em particular, fecha aspas. Um tribunal de direitos fundamentais, portanto. Um tribunal mais da sociedade do que de governantes e legisladores, e mais voltado à proteção de minorias do que de expressão do sentimento majoritário. Ou seja, um tribunal muito diferente daquele STF que Celso de Mello viu quando foi nomeado em 1989. Os tempos agora seriam diferentes. Hoje, portanto, senhor presidente, muito mais do que a realização de um julgamento, e de um julgamento revestido de significação histórica na jurisprudência de nosso país, é chegado o momento de o Supremo Tribunal Federal incluir em sua agenda o seu claro propósito de afirmar e de reafirmar os compromissos do Estado brasileiro e de manifestar a preocupação desta Corte com a questão da defesa e da preservação da causa dos direitos essenciais da pessoa humana, que traduzem valores inexauríveis que jamais poderão ser desrespeitados ou esquecidos. Mais adiante no voto, Celso de Mello afirma que, mais de 15 anos após a promulgação da Constituição de 88, o STF ainda não tinha incluído na sua agenda o claro propósito da proteção aos direitos fundamentais e propôs, Celso de Mello, um instante de necessária reflexão sobre como o STF, como Tribunal Constitucional, vinha cumprindo a tarefa de proteção à pessoa. O que ele estava dizendo ali, portanto, ia muito além do caso do editor de livros nazistas Siegfried Elvanger. Na verdade, ia muito além da própria discussão sobre a liberdade de expressão e racismo. Aquilo era uma carta de propósito e um chamado ao Brasil. Prestem atenção, porque o tribunal está mudando e se dedicará à tarefa de proteger direitos fundamentais de grupos vulneráveis na democracia. O que o Supremo estava dizendo era: vamos fazer de agora em diante o que nós não fizemos até aqui e já deveríamos ter feito. Durante o julgamento, o ministro Maurício Correia, então presidente do STF, resumiu, abre aspas, creio que, pelo menos desde a promulgação da Constituição de 1988, esse tenha sido o caso mais emblemático do contexto dos direitos civis que foi julgado pelo Supremo. Fecha aspas. O recado estava dado e parece ter sido ouvido. Menos de um ano depois, após o fim do julgamento do caso da Gabriela, a questão da anencefalia chegaria de novo ao Supremo, mas diferente. Não como um caso individual desta ou daquela mãe, mas como uma questão em tese, abstrata, de interpretação da Constituição. E não pela via tradicional do habeas corpus, mas pelo novo instrumento da DPF. Em 2004, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde propôs a DPF de número 54. A petição inicial foi assinada pelo futuro ministro do STF, Luiz Roberto Barroso,
um dos críticos da timidez do STF dos anos 90. Barroso argumentava que o Código Penal, anterior a 1988, precisava ser interpretado agora a partir de novos compromissos constitucionais com os direitos fundamentais. Tratar como aborto a interrupção da gravidez em caso de anencefalia, quando não há vida viável fora do útero, seria o equivalente a impor um tratamento degradante à gestante, violando a sua dignidade humana. Veja que diferença dos anos 90. Uma lei anterior à Constituição, sendo levada ao tribunal por uma entidade de classe, para o tribunal decidir se ela é ou não compatível com a dignidade humana, não só para o caso concreto, mas determinando como lidar com a situação da anencefalia em todo o país, com a chance de proteger uma minoria vulnerável com pouca ou nenhuma chance de reverter a sua situação pela via do processo político tradicional. Mas o novo discurso do STF demorou para se tornar totalmente realidade. O mesmo tribunal que em 2003 estava praticamente pedindo para receber mais casos de direitos fundamentais, ainda levaria muitos anos para decidir um mérito do caso da anencefalia. Foi só em 2012, quase 8 anos depois e com apenas 2 votos vencidos, que o tribunal decidiu que o Código Penal precisava ser relido à luz da nova Constituição e seus princípios, e a interrupção da gravidez no caso da anencefalia não podia mais configurar um crime de aborto. Talvez você concorde com a decisão do STF, talvez discorde, nesse ou naquele caso específico de direitos fundamentais. Mas é difícil negar que esse é um tema para um tribunal como o Supremo decidir. Essa certamente era a visão por trás da Constituição de 88, quando abriu e empoderou o Supremo, por boas razões. Afinal, se não for para decidir sobre os limites impostos pela Constituição a quem está no poder hoje, ou a quem tem mais apoio da população, para que ter um tribunal independente como o STF? Bastaria fazer uma consulta pública sobre que direitos a população acha que devem ou não ser protegidos. E nós já imaginamos como seria o resultado de uma consulta assim no caso de minorias vulneráveis no Brasil. Ou seja, você pode não concordar como o STF escolheu usar esse poder, mas é difícil discordar que a Constituição deu a ele esse poder. Decidir quando leis aprovadas pelos outros poderes violam direitos constitucionais. Era isso que o Tribunal dos anos 90 hesitava em fazer, e que o STF disse que começaria a fazer no caso Elvanger em 2003 e que anos depois começaria de verdade a fazer. Os anos de 2011 e 2012 foram um período de intensa atividade do tribunal em termos de direitos fundamentais. Na mesma época em que decidiu a anencefalia, o Supremo também decidiu outra questão fundamental e essa com impactos ainda maiores para a sociedade brasileira. O Supremo decidiu, nessa época, por unanimidade, que a Constituição brasileira exige o reconhecimento das uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo, em plena igualdade com pessoas de sexos diferentes, incluindo a possibilidade de que elas se casem. Pois é, se hoje no Brasil pessoas do mesmo sexo podem se casar, é graças ao Supremo. Foi como na anencefalia, num tema que envolvia direitos de minorias com pouca esperança de ver o assunto avançar pelas vias do Congresso Nacional. No caso, a comunidade LGBTQIA+, já tinha tentado garantir o direito ao casamento no Congresso, várias vezes, ao longo de vários anos, e sempre sem sucesso. Assim como no caso da anencefalia, no fundo, o STF estava atualizando o direito brasileiro a partir de princípios constitucionais, para garantir o direito de uma minoria vulnerável. E como na anencefalia, no fundo, o tribunal está decidindo uma questão binária. A Constituição permite ou não aplicar aqui o crime de aborto? A Constituição protege ou não a união estável entre pessoas do mesmo sexo? Esses casos foram muito importantes e exemplificam bem qual a tarefa de tribunais constitucionais, mas também já permitem visualizar algumas controvérsias que iam surgir mais para frente quanto à atuação do Supremo. Luiz Roberto Barroso, que se juntou ao Supremo em 2013 por indicação da presidente Dilma Rousseff, foi o advogado nessas ações.
cabe-nos a proteção dos direitos fundamentais, que são os direitos humanos incorporados à ordem jurídica interna. São a reserva mínima de justiça de uma sociedade, em termos de liberdade, igualdade e acesso aos bens materiais e espirituais básicos para uma vida digna. Nessa matéria, direitos fundamentais, temos procurado empurrar a história na direção certa. Em uma democracia, proteger grupos vulneráveis é necessário. E isso, por si só, já vai gerar controvérsias e críticas ao Supremo. Agora, empurrar a história? Será que cabe ao tribunal aperfeiçoar a sociedade e a própria Constituição? Em vez de dizer o que pode e o que não pode, fazer escolhas sobre a direção que a sociedade deve seguir? Em muitos casos, aplicar a Constituição vai mesmo colocar juízes diante de temas nos quais fica difícil separar o que é interpretar as regras e os princípios como eles são e o que é pensar no tipo da sociedade que nós gostaríamos que fosse. Mas essa escolha compete ao STF? E ainda por cima, escolher como devemos chegar até lá, as regras e políticas específicas que devem ser adotadas para nos tornarmos essa sociedade que nós queremos? E quando esses temas que dividem a sociedade e o problema de como enfrentá-los também estão sendo discutidos no Congresso? Ou mesmo quando ainda sequer começaram a ser enfrentados pela política? Qual o limite de atuação do STF? As decisões da anencefalia e da união estável homoafetiva não foram arroubos nem usurpações. Pode-se criticar aquelas decisões, como também criticamos decisões dos outros poderes, mesmo quando exercem as suas funções. Mas juízes têm alguns limites que os outros poderes não têm. Onde estão os limites do Supremo? O Tribunal dos anos 90 fugia de quase todas as brigas e ficava aquém dos seus limites. Mas do ano 2000 em diante, esse novo tribunal vai ficando cada vez mais à vontade para comprar brigas. Nos anos seguintes, as legítimas decisões do Supremo sobre direitos fundamentais começaram a provocar perguntas que também são legítimas em uma democracia. Descriminalização do aborto, das drogas, criminalização da homofobia. São questões que dividem a sociedade, mas que acabam recebendo no Supremo respostas não apenas taxativas, mas detalhadas. Quantos gramas de droga? Quais drogas? A partir de que semestre da gestação? Quem concorda aplaude, quem discorda critica. Mas será que algumas dessas decisões não revelam mais expressão da vontade ou livre escolha dos ministros do que algo realmente sob Constituição? Como separar as duas coisas? E será que a sociedade enxerga essas decisões como parte das atribuições do STF? O Supremo não está aí para agradar as maiorias, mas precisa ao menos convencê-las de que está cumprindo um papel institucional e não fazendo valer a vontade pura dos seus ministros ou deste ou daquele grupo político. E o tribunal está conseguindo fazer isso? No próximo episódio. Eu sou Felipe Recondo, roteirista, apresentador e produtor executivo do Paredes São de Vidro. Diego Werneck escreveu o roteiro desta terceira temporada comigo. Eduardo Gomes foi supervisor de roteiro e editor dessa temporada, com assistência de edição de Flávia Frota. Roberto Maltic foi nosso produtor investigativo. Lucas Gomes criou a identidade visual desta temporada. A produção foi da Zarabatana e do Dia Estúdio. Pelo Dia Estúdio, a direção geral é de Léo Cardoso. Direção dos episódios por Rodrigo Martins. Produção técnica da Ana Carolina Ferreira. Operação de áudio da Janaína Florenço. Operação de teleprompter Rodney Roberto. E a captação de imagens da Caroline França Pires. Produção de estúdio contou com a direção da Maria Bolzan, coordenação da Camila Souza de Araújo. A cenografia foi criada e montada pela equipe do Júlio Vida, Pedro Rogato, Mirella Froy, Vicky Rodrigues, Ale Russo e Robson Pereira. A Elva Obeso e Nicole Nascimento fizeram a coordenação de pós-produção. Alan Postal e Diogo Medina produziram os motions. E Rodolfo Pereira foi o responsável pela edição de vídeo. O design das artes utilizadas na edição do podcast foi criado pela equipe coordenada por Bruno Andrade e composta por Joana Dorner e Pedro Padilha.